Meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para um bate-papo para falar sobre escolinha. Eu vou falar sobre esse assunto porque hoje em dia ele é muito recorrente na minha vida. Eu converso muito com as minhas amigas, com as minhas primas e também vejo as mães da escolinha lá do Lorenzo e a gente debate muito sobre esses assuntos. E aí eu falei, vou conversar um pouquinho com as meninas aí do outro lado sobre isso e dar a minha opinião. E aí muitas mães se questionam, né? Qual que é o melhor período, a melhor fase, a melhor idade para se colocar o bebê na escolinha? Gente, não existe regra para isso, né? Porque existem muitas mães, hoje em dia, a maioria das mães trabalham fora. E acabando a licença maternidade, se não tem ninguém que fique com o seu bebê, você tem que ir atrás de uma creche, de uma escolinha, ponto, e não tem jeito. O que eu acho hoje, da maturidade, depois de 3 filhos e tudo mais. A minha opinião a respeito é que se você tem alguém que possa cuidar do seu filho exclusivamente por mais um período, que não seja os 4 meses ou os 6 meses, a minha opinião é que você deixa o seu bebê com cuidados exclusivamente até um pouquinho mais de tempo. Hoje em dia, eu acho uma judiação, né, a criança ir pra escola tão bebezinha. Eu voltei de licença maternidade, o Lorenzo tinha 7 meses, eu tirei 6 meses de férias, eu tirei 6 meses de licença maternidade e 1 mês de férias. E aí a avó do Lorenzo, mãe do pai dele, decidiu olhar ele pra mim mais um pouquinho. Então, ela olhou ele até 1 ano e 3 meses, porque ela ficou doente. E aí quando ela ficou doente, a gente decidiu colocar ele numa escolinha. E aí eu não tive tempo, eu não tive oportunidade de procurar uma escola. Tinha uma escolinha na rua da avó do Lorenzo, e por coincidência tinha uma moça que trabalhava comigo, que a filhinha dela estava lá naquela escola também. E aí eu não pensei em nada, gente. Eu fui lá, fiz a matrícula, e no dia seguinte o Lorenzo começou na escola. Eu não tive condições de fazer a adaptação com ele, porque como eu tinha ficado muito tempo afastada do trabalho, eu fiquei com receio de faltar mais e de chegar mais tarde, que besteira minha, porque eu tinha que fazer a adaptação. Gente, foi a pior experiência até agora das nossas vidas. Primeiro porque o Lorenzo, ele chorava. Da hora que a gente entregava para a professora, ele chorava. E quando a gente ia buscar, ele chorava. E sem contar que os 2 meses que ele ficou nessa escola, ele ficou doente os 2 meses. Cada semana era uma novidade. Ele teve estomatite, ele teve resfriado, ele teve disenteria, ele teve... Nossa, gente, eu perdi as contas, aquela doença mão e pé, que é umas feridinhas que dá na palma da mão e na palma do pé. E, gente, eu fiquei quase enlouquecida, fiquei quase louca, porque era toda semana, por 2 meses, toda criança que entra numa escolinha, quando começa a conviver com outras crianças, óbvio que começa a conviver com bactérias. E é fatal, gente, isso acontece. A criança, ela vai ficar doente. Isso dito pelos pediatras. Nos pronto-socorros que eu ia, a primeira coisa que o pediatra perguntava era se ele ia pra escolinha. Eu falava que sim, falava, então tá tudo certo, escolinha. Uma outra questão, na minha opinião, que é super importante para criança que começa numa escolinha, é a adaptação. Antigamente eu achava que a adaptação era mais para os pais do que para as crianças. Mas hoje em dia, depois dessa minha experiência, eu acho que a adaptação tem que ser feita de forma correta. Você tem que acompanhar o seu filho algumas horas por dia. Eu não sei, cada escola tem um esquema de adaptação. Eu fiquei com o Lorenzo lá 3 dias, né? Teve primeiro dia ele foi para dentro da sala de aula, eu fiquei com ele. No segundo dia, isso poucas horas, tá? 2 horas, 3 horas, 4 horas e foi aumentando gradativamente. No segundo dia ele já ficou na sala de aula e eu já fiquei do lado de fora esperando por ele, fiquei o período inteiro, porque se acontecesse alguma coisa eu tinha que estar lá. E no terceiro dia eu já vim pra casa por sobreaviso, né? Se me ligassem dizendo que ele estava precisando de mim, eu já iria imediatamente.
E é óbvio também que cada criança tem um tempo, né? Dependendo do seu filho, ele vai precisar mais de você ou menos. Ainda bem que o Lorenzo não precisou tanto, porque eu acho que ele também já estava acostumado a ficar com a avó e já tinha ido para uma escola, então para mim foi um pouco mais fácil. Mas a adaptação é super, super... O que esperar de uma escolinha, né? Gente, você tem que esperar de uma escolinha que ele ensine o seu filho. Eu tô dizendo isso porque eu faço parte do grupo do WhatsApp, da sala do meu bebê. Gente, e as mães, elas questionam cada coisa que eu acho que beleza, né? A escola tem que se preocupar com algumas coisas, mas elas dão ênfase para coisas, para muitas coisas diferentes do aprendizado. Por exemplo, tem uma mãe que questiona, que passou uma mensagem falando: eu olhei agora na câmera aqui e as professoras deram banho na minha filha, só que ela tá toda descabelada, elas não pentearam o cabelo da minha filha. Gente, é importante isso e óbvio, mas não é o mais importante. Cuidar do seu filho, cuidados pessoais, trocar, dar comida, dar lanchinho, óbvio que faz parte e que tem que ser bem feito. Só que, gente, isso não é o mais importante. Óbvio também que o seu bebê, quando está numa escola, ele está sujeito a voltar assado para sua casa e isso acontece. Eu também fico triste e não acho legal quando o meu bebê volta da escolinha assado, mas, gente, isso acontece e isso sempre vai acontecer. Por quê? Porque a escola, ela não é um lugar de tratamento exclusivo só para o seu filho. Numa sala de aula, normalmente, existem 6, 7 crianças e uma professora e uma auxiliar. Óbvio também que se você quer um tratamento bem mais exclusivo, coloque o seu filho numa escola que tenha essa possibilidade. É óbvio também que a escola vai ser mais cara e você tem que estar apta a pagar isso, você tem que estar disponível para pagar o quanto a escola cobrar. Gente, se preocupem com a aprendizagem do seu filho, se preocupem se ele está brincando nessa escola, porque a brincadeira são os primeiros passos para uma aprendizagem. Nesse momento, pelo menos na idade do Lorenzo, que é 1 ano e 10 meses, a criança precisa brincar. Brincar, gente, é só isso que ela precisa. É bem legal mesmo quando o seu filho conta de 1 até 10, fala a E, I, O, U. Eu acho muito engraçadinho quando o Lorenzo faz. Só que isso, nesse momento, não é o mais importante. Eu peguei aqui um texto sobre brincar. E eu vou ler aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Na educação infantil, o brincar não tem ainda sua importância devidamente reconhecida. Culturalmente, a sociedade a considera como uma ação desprovida de significados e que somente na educação fundamental é onde de fato as crianças vão aprender e desenvolver suas habilidades. Os pesquisadores do brincar consideram que a brincadeira mobiliza múltiplas aprendizagens, sendo indispensável a saúde física, emocional e intelectual da criança. Na brincadeira, a criança cria outros mundos e se comporta além do habitual do cotidiano. A criança vivencia-se no brinquedo como se ela fosse maior do que ela é na realidade. Enfim, gente, a brincadeira nesse momento é o mais importante. Na escola do Lorenzo existe um projeto para a idade na sala dele, para a idade dele, onde eles pintam, onde eles fazem atividade e a gente acompanha isso porque existe uma reunião trimestral onde eles mostram pra gente o trabalho que eles fizeram, eles passam tinta na mão, fazem painéis na parede, é bem legal, só que não é o mais importante. Então, mamães, concentrem-se no desenvolvimento cognitivo do seu filho, concentrem-se de como ele se comporta ao brincar com outras crianças, se ele está socializando, concentrem-se se ele está alegre com essa escola, se ele está feliz, se ele tem aprendido. Óbvio que a gente consegue ver no cotidiano o desenvolvimento, eles falam mais, eles verbalizam mais, eles começam a contar de 1 até 10 e falam a E, I, O, U, falam cores. Na escola do Lorenzo, a partir do ano que vem, tem inglês, mas eu não acho que é o mais importante. Inglês não é o mais importante, contar de 1 até 10 não é o mais importante. Enfim,
deixem os seus filhos brincarem e percebam e tentem perceber no dia a dia a evolução deles através disso. Outro ponto, gente, não terceirizem a educação do filho de vocês para a escola. Valores morais, o por favor, o muito obrigado. Esses ensinamentos têm que vir de casa, dos pais e não dos professores. Os professores estão na escola para auxiliar os pais no desenvolvimento da criança, mas eu vejo muitos pais no dia a dia, nas escolas dos meus filhos, na escola dos meus sobrinhos, onde pais que dizem, eu tô te pagando, você tem que ensinar meu filho. E não é assim, né, gente? Vamos lá, cada um com as suas atribuições. Pai é pai, mãe é mãe, professor é professor. E eu acho também que o professor, quando ele vê, é óbvio, né, que faz parte mesmo da cultura do professor, se ele vê alguma coisa errada, ele vai corrigir, ele vai ensinar o por favor. Questões morais, né? Na minha época tinha a matéria Educação Moral e Cívica, que ajudava muito os pais nesse contexto, mas hoje em dia não existe mais. É muito separado a educação moral, dentro de casa mesmo. E eu, na verdade, eu como mãe, me sinto muito feliz em passar isso para os meus filhos. Então, vamos lá, não vamos terceirizar a educação, porque você também tem a sua parcela aí, você tem que fazer. Então é isso, meninas. Então não existe regras para a idade de colocar os seus filhos. O que esperar da escola, né? Esperar que o seu filho se desenvolva cognitivamente. Os cuidados pessoais é importante, mas não é o essencial de uma escola. Faz parte, trabalha em conjunto, mas não é essencial. Não é nisso que você tem que se concentrar quando você coloca um filho na escola. E não vamos terceirizar a educação dos nossos filhos. Então é isso. Se você gostou desse assunto, clique em joinha pra mim, porque ajuda muito na divulgação do meu canal. E se inscreva nele, porque a gente vai ter de tempos em tempos conversas muito legais por aqui. Um grande beijo, até mais e tchau!